a mais um programa do canal História Atual. Hoje nós iremos conversar sobre comunidades quilombolas. Nas escolas, nas universidades, em vários espaços, é comum se discutir e conversar sobre comunidades quilombolas. Mas, mesmo sendo um tema instigante, muita gente, alunos, professores, desconhece uma discussão mais aprofundada ou até mesmo nunca visitou uma comunidade quilombola. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre as comunidades quilombolas, os desafios, a relação entre essas comunidades e o Estado, as políticas públicas. Espero que você goste do programa de hoje. Nós temos hoje aqui uma convidada muito especial, a professora Rosimeire Florencio de Queiroz, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela irá conversar conosco sobre comunidade quilombola. E você que gosta do canal, que assiste ao canal, dê um like, compartilhe o nosso programa e participe. Semanalmente nós temos um tema e você é importante para desenvolver a nossa atividade. Eu quero, de antemão, agradecer a presença da professora Rosimeire, que gentilmente concordou em conceder essa entrevista, que com certeza vai abrilhantar o nosso programa. Professora Rosimeire, agradeço a sua participação e quero começar a nossa entrevista você esclarecendo um pouco sobre o conceito de quilombos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão assistindo ao canal, né? Bom, a gente pensar um conceito de quilombo, né, é difícil, porque nós não podemos falar em um quilombo, nós podemos falar em vários conceitos de quilombo, não existe um único conceito, né? Então, existem vários tipos de quilombo, e esse conceito ele vai tomar essa forma a partir de cada comunidade. Então, a gente trabalha na perspectiva de que existe um conceito legal, aquele que está previsto na Constituição, aquele que parte da concepção do Estado. Existe um conceito intermediário, que é aquele conceito que foi retirado de um consenso a partir de trabalho de estudiosos, né, sobre as comunidades quilombolas. Aí a gente destaca a Eliane Cantarino, a Ilka Boaventura Leito, Alfredo Wagner de Almeida, né, e um papel muito importante da Associação Brasileira de Antropologia, né, que precisou uniformizar, chegar a um conceito de quilombo que atendesse às demandas de comunidades quilombolas que nós temos hoje no Brasil. Então, pensar num conceito de quilombo, para a gente pensar num conceito de quilombo, a gente precisa partir de uma categoria local. Eu preciso ir a cada comunidade, preciso entender como é que cada comunidade percebe-se, né, como quilombo. Então, não existe um único conceito, existem vários conceitos, né? Existe aquele que está previsto na Constituição, lá no artigo 68, no ato das disposições constitucionais transitórias. Existe o conceito que foi retirado pela Associação Brasileira de Antropologia, né, que trabalha na perspectiva da construção de elementos comuns a essas comunidades, para que esse direito que está assegurado no artigo 68 possa ser estendido a todas as realidades de comunidades quilombolas que nós temos no Brasil. Então, aí esse conceito trabalha com uma perspectiva mais geral, né, de que essas comunidades, elas guardam alguns elementos que são comuns, entre eles o uso comum da terra, né? São comunidades que estão ligadas a partir de um vínculo com o território,
né? E aí, quando a gente parte para a perspectiva local, você vai até aquela comunidade para saber como é que a comunidade, né, percebe o que é ser quilombo, ou o que é ser quilombo naquela comunidade específica. Você trabalhou com a comunidade quilombola do Jatobá, no município de Patu, no Rio Grande do Norte. Quais as características de uma comunidade quilombola? Essa comunidade quilombola, ou qualquer outra comunidade quilombola, ela tem que ser necessariamente ligada à terra, ou existem outros modelos de comunidade quilombola? É importante aqui, Lemuel, a gente saber de que não existe um único tipo de comunidade, aquela ideia que a gente tem, né, de que toda comunidade quilombola, ela é rural. Não necessariamente. Toda comunidade quilombola, ela está atrelada à ideia de um território que foi ocupado através da posse? Não. Então, a gente precisa, primeiramente, quebrar esses estereótipos, né? Então, o conceito aí voltamos para a discussão sobre o conceito de quilombo, que está associado. Então, o conceito que nós estamos trabalhando não é mais aquele conceito lá de 1740, né, do Conselho Ultramarino, de que quilombo está ligado necessariamente à associação de grupos de pessoas, né, que fugiram, negros fugidos, né, da escravidão. Nós estamos falando aqui de grupos de pessoas, né, de organizações de pessoas que estão juntas porque eles partem de uma origem comum, né, porque eles partem da ideia de um destino compartilhado. Não é? São pessoas que estão ocupando um determinado território, ou porque eles se apossaram daquele território, ou porque eles compraram aquelas terras, ou porque eles receberam aquelas terras por doação. Não é? Então, aí entra, né, essa desmistificação, né, de que quilombo está ligado necessariamente, né, àquela ideia de negros que fugiram, né, e que se juntaram para construir ranchos e por aí vai. Então, esse conceito de quilombo é algo mais abrangente. Então, existe realmente uma relação dessas comunidades com o território. Esse território que eles estão utilizando, que eles estão ocupando, é o espaço que eles escolheram, né, para se organizar, né, aí é um espaço de sobrevivência, a gente inclusive fazer um espaço de resistência, né, frente ao esquecimento por parte do Estado, frente o sentimento de rejeição por parte de pessoas de comunidades vizinhas. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar as comunidades, a gente começa a perceber essas particularidades. Né? Então, nós podemos dizer que existe esse vínculo com o território. Agora, esse território ele pode estar em um espaço rural, mas ele também pode estar no espaço urbano, né? Como aqui no Rio Grande do Norte, nós temos comunidades negras que ocupam territórios rurais, mas também temos comunidades negras que hoje, né, muitas vezes até pelo próprio crescimento da cidade, né, eles estão ali numa zona urbana. A comunidade do Jatobá, ela pode ser caracterizada como uma comunidade rural? O que é a diferença? Por exemplo, você falou aí que pode existir comunidade em área urbana. Essa vivência em área urbana seria em residências, em conjuntos? Essas pessoas viveriam de quê, do ponto de vista econômico? Porque acredita-se que uma comunidade quilombola rural, ou seja, ligada à terra, tendo a terra como sobrevivência, podemos acreditar o que ela sobrevive da agricultura ou de outra atividade ligada à terra. E essas comunidades ditas urbanas, os seus moradores, eles têm que estar ligados diretamente a uma produção ligada à terra, eles podem desenvolver outra atividade, trabalhar no comércio, na indústria, e mesmo assim ter essa comunidade quilombola dentro da área urbana. Tanto nas comunidades rurais como nas comunidades urbanas, a gente vai encontrar, certo, esse vínculo de moradores ou esse trabalho
de moradores dessas comunidades, né, em espaços urbanos. Então, prioritariamente, ou é mais comum, a gente pode dizer assim, que é mais comum que as pessoas que residem nessas comunidades prefiram exercer o trabalho agrícola, mas nem sempre essa atividade, inclusive, é uma atividade que eles possam exercer até por dificuldades estruturais. Isso pensando as comunidades, sobretudo as comunidades negras rurais, né, que estão em espaços rurais, que estão longe da zona urbana. Então, já existe essa limitação. Então, para me plantar, eu preciso de água. Para me plantar, eu preciso de toda uma infraestrutura que na maioria das vezes está ausente, né, para essas comunidades. Então, apesar desse vínculo deles preferirem, partindo aqui das comunidades que eu conheci, né, a partir desse vínculo, dessa preferência pelo exercício da atividade agrícola, nem sempre essa atividade ela é possível. Então, assim, a mesma comunidade estando inserida dentro da zona urbana, ela pode desenvolver também a atividade agrícola. Então, qual é o maior obstáculo que a gente observa, percebe nesses processos? É a limitação, né, nas políticas públicas, é a limitação da infraestrutura para a realização dessas atividades que são tidas como prioritárias, né, pelos membros dessas comunidades. Por exemplo, no caso do Jatobá, que fica localizado aqui nas proximidades do município de Patu, a comunidade sempre relatou a preferência pela atividade agrícola, inclusive uma preferência que engloba todos os sexos, né, todo o gênero, todo mundo preferia homens, mulheres, enfim, mas nem sempre isso era possível, né? Nem sempre é possível o desenvolvimento dessa atividade, preciso ter água, né? Então, sem água não tem como desenvolver a agricultura, né? Isso, inclusive, é um ponto para se pensar as políticas públicas, né, do Estado voltada para as comunidades. Em que medida essas políticas elas estão limitando o direito à cidadania, à integração social das comunidades. Você falou em políticas públicas, professora. Pela sua experiência nos trabalhos que você desenvolve, tanto na sua pesquisa, como nas ações extensionistas que a senhora coordena, como é essa relação entre as comunidades quilombolas e o Estado? E que políticas públicas têm sido efetivadas pelo Estado brasileiro, tanto nas esferas do município, do Estado e da União, e quem é que faz essa intermediação entre as comunidades quilombolas e os órgãos gestores, órgãos públicos? Então, primeiramente pensar que são vários tipos de políticas, não é? E assim, um programa que a gente pode mencionar, né, porque ele é base nessa implementação de direitos para as comunidades quilombolas, é o programa Brasil Quilombolas, né, que vai trabalhar aí com pelo menos 4 eixos, né, que vai englobar do acesso à terra, à cidadania e direitos, né, passando aí pela questão da infraestrutura e do desenvolvimento local, né? Então, aí você tem esse programa maior, que aqui é um programa que parte, né, da União, e que vai englobar essa divisão ou coparticipação, né, parte dos estados, dos municípios. Então, todos os entes públicos, eles trabalham num sistema de colaboração quando se pensa nas políticas para benefício das comunidades quilombolas, né? E essas políticas, elas são amplas, né? Que vamos pensar aqui desde o reconhecimento dessas comunidades. Então, aqui a gente vai estar sempre retomando a discussão da identidade, né? Nem sempre essas comunidades elas se percebem como quilombolas desde o início. Exemplo da comunidade do Jatobá, que eles se conheciam e eram conhecidos pelos moradores da cidade de Patu como sendo os negros do Jatobá. Então, eles passam a acionar essa identidade quilombola a partir do contato com a ONG Quilombo, né, a partir do contato com pessoas que visitam a comunidade, com pesquisadores que vão até a comunidade. Então, eles se percebem nesse processo, descobrem
se descobrem nesse processo e diz, bom, então eu me encaixo aqui, eu vou acionar essa identidade quilombola, que é uma identidade, a princípio, criada pelo Estado. Isso não quer dizer que essas comunidades não sejam quilombolas, nós estamos trabalhando na perspectiva de conceitos, né? Mas de que elas não se percebem, aí entra a questão de identidade e identificação, né? Como é que elas se identificam, né? Então, alguns vão se dizer, nós somos morenos, né? Nós somos os negros do Jatobá, nós somos os negros do Riacho, né? E por aí vai. Então, começa aqui, é uma política pública para reconhecimento. Então, de um lado, eu tenho essa política voltada para o reconhecimento, né? E o Estado diz, eu reconheço as comunidades quilombolas e, a partir desse momento, eu começo a assegurar direitos para elas. Por outro lado, aí vem a outra face da moeda, existe uma burocracia nesse processo de reconhecimento, existe uma burocracia nessa política pública, onde muitas vezes você tem uma comunidade quilombola, mas é uma comunidade que não sabe como chegar ao Estado para atender aos requisitos que o Estado pede, né, para se dizer quilombola. Então, enquanto o Estado diz, o critério é autoatribuição, tudo bem, é autoatribuição, mas eu preciso preencher um formulário onde eu, pelo menos, aponte um pouco da minha história, eu preciso resgatar a memória da comunidade, ou a história da comunidade, né, para que eu possa, né, galgar esse reconhecimento por parte do Estado. Então, já começa aqui, isso já não é algo simples. Eu tenho a política pública de acesso à terra, mas, para mim, alcançar esse benefício, esse direito, né, da titulação coletiva das terras que cada comunidade ocupa, eu preciso também passar por um processo. Então, eu preciso passar todo aquele processo burocrático no INCRA, né? Tem toda uma tramitação aqui, né, que leva, inclusive, anos. Então, demora muito. Se a gente pensar essa política específica da territorialização, regularização fundiária quilombola, a gente vai ver, inclusive, a limitação e a redução, vai ver o estreitamento dessa relação do Estado com as comunidades. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para esse estreitamento, onde há uma redução dos investimentos nessas políticas públicas. Então, se as comunidades já enfrentavam um desafio em que pese o reconhecimento da importância das políticas públicas, extremamente necessárias. O Estado, quando ele estabelece políticas públicas, significa que está pensando, né, naquele grupo como prioritário, como destinatário de uma ação estatal, está colocando um olhar sobre aquele grupo específico. Por outro lado, aí vem o desafio, né, da burocracia. E aí, para além disso, hoje, essas comunidades enfrentam, né, essa dificuldade na relação com o Estado. Então, quando o Estado passa a destinar menos recursos para o reconhecimento, ou seja, menos recursos para a Fundação Cultural Palmares trabalhar, quando o Estado passa a destinar menos recursos para os processos de regularização fundiária dessas comunidades, e aí essa destinação de recursos para o INCRA, né, especificamente, né? Então, é quando o Estado passa a destinar menos recursos para a garantia de infraestrutura para essas comunidades. Então, pensando aqui nessa relação das comunidades com o Estado, a partir das políticas públicas, né, este cenário que a gente está vivenciando, né, de redução, ao ponto de nós colocarmos, por exemplo, um parâmetro entre 2010 e 2020, né, em termos de orçamento, você tem um orçamento de pouco mais de 25 milhões em 2010 para essa garantia da territorialização, né, e da regulação fundiária, e esse orçamento cair para 2,7 milhões em 2020. Então, é um choque, né? Esse dado que você apresentou aí demonstra que não existe, por parte do atual governo, uma preocupação, uma política, uma atenção especial para as comunidades quilombolas. Seria isso? Esse é o sentimento que nós temos, né? Quando a gente pensa a forma como o Estado executa aquela política, né, e você observa que não houve destinação de recursos. Ora, se eu avalio a política
né? Sobretudo por essa destinação de recursos, nenhuma política pública ela pode ser executada se não existe recursos orçamentários para tanto. Né? Então, a partir do momento em que eu reduzo ou elimino os recursos para uma determinada política pública, significa que eu não estou assumindo o compromisso, não é, com aquele grupo, ou, no caso específico, com aquelas comunidades. Professora, você trabalhou aí no início da nossa conversa sobre um conceito clássico, um conceito tradicional, que é aquele conceito previsto no Conselho Ultramarino, de 1740. Aquele conceito histórico e um conceito rígido. E muita gente, muitos estudantes e até mesmo colegas professores costumam folclorizar as comunidades. Né? Existem, e nós já vimos várias vezes em programas, em alguns textos jornalísticos, a intenção de órgãos públicos e ONGs de alavancar o turismo nessas comunidades e alavancar atividades econômicas nessas comunidades, e transformando-as até em pontos de visitação. Essa proposta, ou essas propostas, seja do poder público, seja da iniciativa privada, não corre o risco, não leva, possivelmente, a uma folclorização dessas comunidades? Em que sentido essa ideia da folclorização pode beneficiar ou prejudicar as comunidades quilombolas? É uma questão importante para ser pensada. Essa questão da folclorização, né? E a gente pensa elas, sobretudo, guardando essa relação com as políticas públicas, né? Então, a folclorização, ela não é um problema que é vivenciado tão somente por quem visita essas comunidades, mas a folclorização, infelizmente, ela também é feita, né, por parte dos entes públicos. Então, assim, quando eu vou pensar as políticas públicas para as comunidades, eu preciso pensar e considerar a realidade dessas comunidades. Eu preciso considerar a cultura dessas comunidades. Então, como é que elas se percebem, como que se relacionam, como é que elas desenvolvem as atividades econômicas, né? Porque somente considerando essa realidade local, eu posso propor uma política pública, né, que seja realmente eficaz, que efetivamente produza resultados nessa comunidade. E aí, para pensar isso, né, discutir essa questão da folclorização. Por exemplo, tem políticas públicas que são destinadas a comunidades, a comunidade trabalha com cerâmica. Aí o Estado faz uma proposta de uma política pública, mas que não considera a produção de cerâmica local. Então, qual a tendência, né, dessa política pública? Ela não surtir efeito, ela não vai vigorar, né, não vai ter continuidade na comunidade. Aí eu trago uma política pública para a formação de costureiras. Bom, no início vai ter uma empolgação, mas se aquilo ali não fizer parte da cultura daquela comunidade, também vai ser algo que vai ser, como dizer assim, provisório, vai se encerrar ali, não vai ter continuidade, né? Não vai ter implementação. Né? Tanto que, se nós observarmos as políticas públicas que são destinadas às comunidades quilombolas, aqui eu vou pensar de modo particular o nosso estado, né? Aquelas que prevalecem, aquelas que efetivamente, né, tem continuidade, são as políticas de habitação, né, programas habitacionais, então, de construção de cisternas, enfim, são as políticas que permanecem. Então, aquelas políticas de formação de curso que não observam a cultura local, né, e a economia local, elas terminam por se esgotar, né, pouco tempo após aquela formação.
Professor, Então, esse desafio para concluir a nossa conversa, como está a situação atual em termos estatísticos? A senhora tem esses dados? Quantas comunidades, quantas estão certificadas, para que o nosso quem está nos assistindo possa ter uma ideia, um parâmetro da situação das comunidades quilombolas hoje? Olha, Lemuel, é, eu acho importante sempre relatar um dado que foi constatado pelo professor Luiz Assunção, que fez uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Norte, né, e retirou aí um número de aproximadamente 60 comunidades no estado. Dessas 60 comunidades, né, que estão lá contidas nesse trabalho do professor Luiz Assunção, nós vamos ter 33 comunidades hoje certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Então, aí é aquele processo, né, de que eu digo que sou quilombola, mas para o Estado me reconhecer como quilombola, preciso passar, né, por aqueles desafios burocráticos, né? Então, preciso ter a certidão da Palmares para me ser reconhecida pelo Estado como quilombola, e a partir disso eu ser beneficiária de uma série de políticas públicas, que entram aí a habitação, entra a política de cotas e tantas outras políticas, né, de infraestrutura, de empréstimo agrícola e por aí vai. Isso pensando aqui as certificações, né? 33 comunidades certificadas. Se nós formos para o INCRA, eu estou trabalhando aqui, Lemuel, que a nossa. Eu tinha feito consulta a Palmares o ano passado, então nós tínhamos 33 comunidades certificadas, né, até dezembro de 2019. Renovei, né, essa consulta e nós continuamos com 33 comunidades certificadas. Né? Então, isso, de repente, pode querer dizer algo para a gente, né? Por que que nós não temos um aumento do número de comunidades, não é, que estejam aí sendo reconhecida pela Palmares aqui no estado? Paralelo a isso, tem os processos que estão em tramitação no INCRA, e é importante a gente registrar. Até maio do ano passado, 22 comunidades tinham iniciado esse processo de territorialização de titulação coletiva, né, desse pedido lá no INCRA. Dessas comunidades cujos processos iniciaram em 2000, acho que eu posso colocar aqui 2004. A única comunidade titulada, efetivamente, é a do Jatobá. Nós estamos em 2021. 22 comunidades com processo em tramitação, né? O início do processo de algumas delas foi em 2004, delas, uma comunidade apenas está titulada, que é o Jatobá. 2 estão em processo de titulação, que é a Cauã e Boa Vista dos Negros. E aí vale ressaltar que o fato de Jatobá ter sido a primeira a ser titulada não quer dizer que tenha sido a primeira comunidade a entrar com o processo de territorialização lá no INCRA, né? Então, a Cauã e Boa Vista dos Negros estão inclusive aí na frente, não é? Nesse processo junto ao INCRA, né? Eles iniciaram antes do Jatobá, porém, agora que estão em processo de titulação. E aí também é importante a gente registrar que desde 2011, esses processos, né, ou os processos que deram entrada aí a partir de 2011, né, vamos colocar dessa forma, eles estão parados. E esse é um dado que também quer dizer alguma coisa, né? O que está acontecendo para esses processos estarem parados? Aí voltamos para essa relação do Estado com as comunidades. Né? E um dos principais obstáculos aqui, né, é o recurso orçamentário. Então, para que haja a titulação das terras dessas comunidades, é necessário que se passe por um processo de desapropriação, né, com relação às pessoas, ou que moram na comunidade, como aconteceu no Jatobá, ou de pessoas que não são da comunidade. Então, esses processos de desapropriação requerem indenizações. Né, e aí, essas indenizações, consequentemente, requerem esse investimento por parte do Estado. Ok, professora. Eu quero agradecer a sua participação e deixo muito à vontade para as suas considerações gerais. Eu que agradeço, né, a oportunidade
né, registrar aqui a atividade do projeto de extensão que a gente desenvolve aqui no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, o projeto Direito e História, contribuição com a organização política em comunidades quilombolas. Então, é um projeto onde a gente atua, né, nas comunidades, onde a gente trabalha nesse sistema de parceria com as comunidades, né, sempre buscando atender as principais demandas, né, que aquela comunidade especificamente, né, está tendo. Nesse período de pandemia, nós atuamos sobretudo, né, nessa relação das comunidades com os entes públicos, para saber que políticas públicas estavam sendo direcionadas para as comunidades quilombolas. Então, aí nós fizemos um acompanhamento na Fundação Cultural Palmares, provocamos o INCRA, né, provocamos o governo do Estado, enfim, no sentido de saber quais eram as políticas que estavam sendo destinadas, se a comunidade, por exemplo, estava tendo acompanhamento médico, como é que estava sendo vista a questão da vacinação, da política pública de vacinação, especificamente para as comunidades quilombolas. Então, é algo que a gente estava sempre questionando, né? Inclusive, chegamos a fazer um documento direcionado às comunidades, né? Então, estamos sempre trabalhando, né, nesse sentido e nessa parceria. E, assim, eu queria também esse espaço, né, para registrar a nossa solidariedade com todas as pessoas que estão sendo vítimas dessa doença, não é, da Covid, registrar o nosso sentimento em nome do meu primo, né, Florencio Filho, que faleceu esse mês, né, em nome dele e em nome do senhor Benedito, né, que é lá da comunidade quilombola do Jatobá. Eu me solidarizo com todas as famílias, né, que estão perdendo seus parentes, né, pessoas importantes em face dessa pandemia, né? Registrar a nossa indignação com esse governo, né, sobretudo porque nós não pensamos nessas mortes e nesse desdobramento da pandemia como sendo exclusivamente um fato estranho à atividade do Estado. Nós entendemos que o Estado criou um risco a partir do momento em que foi omisso. Então, quando o Estado ele é omisso, ele tem recursos para evitar, se não minimizar, os desdobramentos da pandemia, né, ele deve responder. Então, ele é culpado aqui também, né, por todas essas perdas que nós estamos tendo, que estamos sofrendo. Obrigada. Ok, obrigado, professora Rosimeire. E avisar que o mês de junho nós teremos um mês com discussões sobre a temática do cangaço. Muito obrigado a todos e até a próxima.